A paz do Senhor, boa noite. Abra aí comigo, para ler comigo a sua Bíblia, o seu tablet ou o seu celular, e vamos ler Efésios capítulo 1, 3 a 6, que nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Bem, Paulo louva aí ao Senhor nestes versículos, seu hino aí de louvor percorre todo o versículo 14. O selo do Espírito Santo é a primeira parte daquilo que está por vir. Lembre-se que recebemos tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor, uma vida gloriosa. Paulo, no versículo 3, demonstra aí gratidão pela salvação que Deus lhe proporcionou, ressaltando a generosidade e bondade divinas. Paulo enfatiza que Deus é benevolente, oferecendo amor e dádivas aos seus redimidos. Devido a essa graça perene e ao amor infinito de Deus, Deus, é merecedor de elogios, de honras incessantes. No versículo 4, Paulo nos ensina que Deus merece louvor pelas escolhas que ele faz. Neste versículo, mergulhamos em águas espirituais muito profundas e descobrimos então que nossa salvação não foi acidental. Fazemos parte do plano eterno de Deus, apesar aí da nossa condição perdida e pecaminosa. Ele nos amou, nos salvou e nos salvou sim por meio de sua maravilhosa e incomparável graça. Verdadeiramente, o Criador é digno de louvor contínuo. Nos versículos 5 e 6, Paulo nos mostra que Deus é louvado pelos resultados de seu amor por nós. Seu amor por nós e a escolha dele de nos salvar tem resultados poderosíssimos e eternos para nós. Então, que Deus seja louvado pelos efeitos de seu amor e da salvação a nós concedida. Versículo 4b diz assim: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como objeto do seu amor para nos tornar perfeitos e santos através desse amor. O propósito divino na eleição é resgatar alguns do pecado e redimi-los por meio de sua graça. O decreto eletivo de Deus é eterno, é imutável. Aquilo que Deus determinou na eternidade passada, ele concretiza no tempo presente. Cada indivíduo que ele escolheu em Jesus antes da fundação do mundo será salvo e um dia se unirá a ele no paraíso. O propósito eterno de Deus é claro. Seu decreto eletivo também tem efeitos no mundo atual. Quando um pecador perdido é salvo pela graça de Deus, essa transformação é permanente e profunda. A salvação concedida através de Jesus Cristo altera a vida do pecador e a altera para sempre. Veja bem, mudamos a nossa prática. O versículo diz que depois da salvação devemos ser o quê? Santos. A palavra santo significa sagrado. Lembram das coisas separadas do tabernáculo e do templo que foram reservadas apenas para uso do Senhor? Bom,
salvos, tornamo-nos santos. Tornamo-nos separados para uso do Mestre. Bom, sabemos que todos falhamos em nossa prática e que nenhum de nós é santo como deveria ser. Contudo, sabemos que não somos ímpios como éramos antes. Se somos salvos, houve aí uma mudança em nossa vida. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que não andamos mais por vista, correto? Mas agora nós andamos por fé. Então a gente foi separado, a gente recebeu a ordem de viver nossa vida debaixo da vontade de Deus, que é nosso Pai. 1 Pedro 1,16, Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. 2 Coríntios 6,17 diz para que a gente não se relacione com os que querem nos mergulhar na sujeira. Dá uma lida lá. Ele nos comprou para si mesmo quando Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz. 1 Pedro 1, 18 a 19. Então, o que é nossa vida? Nossa vida é uma trajetória que deve ser realizada com uma imensa consciência de Deus. Custou caro para Deus tirar-nos daquela vida sem rumo, de uma vida vazia. Foi pago com o sangue santo de Yeshua, de Jesus Cristo, e nós sabemos disso. Agora, nós somos dele. Ele nos possui no corpo e no espírito. Você pode dar uma lida em 1 Coríntios 6, 19 até o versículo 20. Bem, será que ainda não entendemos que o corpo ele é o templo sagrado onde habita o Espírito Santo? Vamos refletir. Não podemos viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. Temos que entender que a parte física e espiritual pertencem a Deus. Se somos salvos, somos dele e não somos mais o que éramos. Fomos profundamente mudados pelo poder do seu Espírito. Nossa postura, ela é transformada. Devemos viver uma vida de santidade em nossa prática diária, pois perante Deus nós somos declarados irrepreensíveis. A palavra traduzida aí como irrepreensível, ela carrega o significado de sem mácula, impecável, então irrepreensível. Essa mesma palavra era usada para descrever um animal sacrificial, né? Um animal sacrificial perfeito, né? Onde os sacerdotes olhavam todo aquele animal por fora, depois quando aquele animal era morto, ainda ele era cortado e aberto para ver se tinha algum problema interno, e assim, se tivesse, ele não poderia ali ser sacrificado para Deus. Bom, assim como o sacrifício imaculado, a nossa posição diante de Deus é marcada pela sua graça e pela sua justiça. Entenda que todos nós somos pecadores, sujeitos a falhas e inclinados ao erro. Nossa imperfeição, ela é inerente à nossa humanidade. Apesar de não sermos assim perfeitos em nossa jornada diária, o Senhor nos vê como Ele nos criou. E Ele nos vê assim por meio do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, quando nos aproximamos de Jesus para a salvação, Deus já nos justificou. Tá? Então, Romanos 5,1 diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 5,9 diz assim: muito mais então, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Veja bem, o Eterno
consertou nossa situação com Ele. Ele nos tornou prontos para Ele. A gente alcançou tudo isso com Deus por causa de um sacrifício, mas não qualquer sacrifício, do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu único Filho, do único Filho que Ele tinha. Ele nos deu para que o seu sangue pudesse nos purificar diante dele. Essa palavra aí, justificado, significa tornar ou declarar alguém justo ou como deveria ser. Ao sermos salvos, Deus imputou a justiça perfeita à nossa conta e nos declarou perfeito aos seus olhos. Então leia aí Romanos 4, 20 a 25. Quando Deus olha para um de seus filhos redimido, Ele não vê um pecador digno do inferno. Então o que Deus vê? Ele vê um santo digno do céu. Deus não nos percebe apenas como somos. Ele nos contempla como Ele nos criou em Jesus. Então, em Jesus, estamos completos. Colossenses 2,10. Bom, se nós o buscamos, a plenitude dele nos alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Estamos seguros em Jesus e caminhamos para a glória, não por causa do que fizemos, mas por tudo, por causa da obra perfeita e consumada por Jesus Cristo na cruz, quando de lá ele bradou tetelestai, ou seja, que a dívida, toda a nossa dívida foi paga. Ele não deixou nada para trás. Versículo 4b até o 5, onde encontramos que nós fomos adotados, né? Os filhos de Deus aí foram transformados pelo poder da graça na salvação e também foram adotados na família divina. Esses versículos aí revelam algumas verdades sobre a nossa adoção na família de Deus. Quais os resultados dessa nossa adoção? Bom, ao sermos salvos, nós fomos adotados na família de Deus. A adoção humana, ela é uma coisa maravilhosa. Os pais humanos, ao escolherem aí uma criança para adotar, eles o amam e desejam ser uma bênção para ela. E isso é maravilhoso. A adoção, ela era bastante comum no mundo romano. Quando um cidadão romano adotava uma criança, aplicavam-se certas regras que traziam grandes benefícios ao adotado. A palavra adoção significa colocar como filho. A pintura da adoção é uma bela imagem do que Deus faz por nós, pecadores arrependidos. No mundo antigo, a família baseava-se numa lei romana chamada pátria potestas, ou o poder do pai. A lei dava aí ao pai autoridade absoluta sobre os filhos, enquanto o pai vivesse. Ele poderia trabalhar, escravizar, vender e, se quisesse, poderia pronunciar até a pena de morte. Independentemente aí da idade adulta da criança, o pai detinha todo o poder sobre os direitos pessoais e de propriedade. Portanto, a adoção era um assunto seríssimo. Contudo, era uma prática assim comum para garantir que uma família não se extinguisse por não ter filhos homens. Quando uma criança era adotada, 3 medidas legais eram tomadas. Preste atenção. O filho adotivo foi adotado definitivamente. Ele não poderia ser adotado hoje e deserdado amanhã. Ele se tornou um filho do pai para sempre. Ele estava eternamente seguro como filho. Segundo, o filho adotivo passou a ter imediatamente todos os direitos de filho legítimo na nova família. Terceiro, o filho adotivo perdeu todos os direitos da sua antiga família. O filho adotivo era visto como uma nova pessoa, tão nova que as antigas dívidas e obrigações relacionadas lá com sua antiga família foram canceladas e abolidas
como se nunca tivessem existido. Assim aconteceu conosco, e ao nos aproximarmos de Jesus Cristo para a salvação, nós fomos adotados na família de Deus e nos tornamos, como diz o texto, filhos. Romanos 8,15. Então foram retirados da nossa... a gente foi aí retirados, né, da nossa antiga família e colocados em Jesus. A poderosa verdade aqui é que Deus nos resgatou dos becos sem saídas e dos caminhos de trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode ler em Colossenses 1,13. Agora, em Jesus somos filhos de Deus. 1 João 3,2 e Gálatas 4,6 fala sobre isso. Meus amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus. Calma aí, isso aí é apenas o começo. Agora, adotados como filhos, Deus garantiu o Espírito do seu Filho, colocando em nosso interior, em nosso coração, nos dando o privilégio de chamá-lo de papai. Essa será a minha e a tua posição por toda a eternidade. E qual o caminho para a nossa adoção? Bem, o versículo 5 diz que Deus, e tão somente Deus, nos predestinou para a adoção de filhos. E essa palavra predestinado, ela causa aí um tanto desconforto em muitas pessoas. Mas isso não deve nos causar preocupação. E longe disso, deve sim encher nossos corações de louvor. A palavra significa pré-ordenar, decidir de antemão, predeterminar. A predestinação tem a ver com a obra de Deus no tempo para nos levar à fé em Cristo. A eleição determinou quem seria salvo. A predestinação determinou que todos aqueles que seriam salvos seriam adotados na família de Deus como seus filhos. A predestinação tem aí por objetivo final em que Deus toma os pecadores perdidos, salva-os pela sua graça, torna-os semelhante ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 28 a 30. Então, Deus sabia o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, adaptar a vida daqueles que o amam pela mesma grandeza da vida do Filho. Ao decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continua convidando pessoas, chamando-as pelo nome. Deus então firmou essas pessoas numa sólida base, nele mesmo. Ao término de tudo isso, Deus permanece com essas pessoas até o fim. E ele conclui aí de modo glorioso o que ele mesmo havia iniciado. Deus então reivindica para seu filho uma noiva perfeita, santa, redimida, em quem não poderia haver mancha ou defeito. Efésios 5, 25 e 27. O amor de Cristo pela igreja é um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Tudo que ele faz e diz tem um propósito de extrair o melhor de sua igreja. Ele deseja vê-la vestida de branco, irradiando santidade. Deus estava trabalhando antes que eu ou você nascesse para garantir que nós cruzássemos com o Evangelho no exato momento em que a gente estivesse pronto para ouvir. E aí, nós nos arrependêssemos de nossos pecados e abraçaríamos Jesus Cristo para a nossa salvação. Em cada evento de nossas vidas, até sermos salvos, Deus trabalhava para nos levar à fé em Jesus Cristo. Cada ferida, cada tristeza, cada passo, a cada triunfo, a cada promessa desvanecida, a cada sonho despedaçado,
Tudo o que aconteceu na vida foi Deus nos colocando soberana e perfeitamente para que ouvíssemos o Evangelho, fôssemos salvos pela graça e tornássemos filhos de Deus. Graças a Deus, pela forma como Ele nos trouxe ao Senhor Jesus. Bem, nossa adoção só poderia ocorrer por Jesus Cristo. Quando Jesus deu a sua vida para redimir a sua noiva da escravidão do pecado, a porta abriu-se, a porta escancarou-se para sermos adotados pelo Pai. Então, é assim, a salvação só é possível por causa da cruz do Calvário. Efésios 1:7. A morte de Jesus aí na cruz tornou realidade a nossa adoção pelo Pai. Mas quais as razões da nossa adoção? Vamos lá. Deus nos predestinou para a adoção de filhos em amor, conforme diz o versículo 4. Deus nos amou, colocou seu amor sobre nós, nos redimiu e nos colocou lá em sua família. Seu amor por nós foi tão grande, mas tão grande, que ele deu seu filho para ser o sacrifício pelos nossos pecados. É onde nós lemos em João 3,16 e Romanos 5,8. Pode ler lá, não fique sem ler. Essa foi a primeira razão. A segunda razão da nossa adoção tem a ver com o beneplácito de sua vontade. Ele fez tudo o que fez por mim e por você, apesar do que eu e você somos. Ele fez o que fez porque fazer do jeito que ele fez lhe trouxe mais glória. Ele fez o que fez porque nos amou. Versículo 6. O lugar da nossa aceitação. Esse versículo diz que ele nos fez agradáveis no amado. Isso significa simplesmente que é um relacionamento com Jesus que torna uma pessoa aceitável ao Senhor Deus. Deus nunca aceitará ninguém por seus próprios méritos. O melhor que eu, humano caído, posso produzir dentro de mim é miserável e sujo aos olhos do Senhor. Leia Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, quando lemos esse versículo de Isaías 64:6, a pergunta é: existe alguma esperança para nós, por mínima que seja? Podemos ser salvos nessas condições? Estamos todos infectados pelo pecado, contaminados por eles. Nossos melhores esforços, como diz o versículo, são roupas sujas. Por causa do nosso pecado, a gente seca como folha e ainda somos levados pelo vento. Além de Jesus, tudo que fazemos em prol da religião e da santidade não passam de uma abominação pecaminosa para o Senhor. Romanos 14:23. Mas quando uma alma perdida vinha a Jesus pela fé, esse pecador, ele é perdoado de seus pecados, adotado na família de Deus e aceito pelo Pai Celestial. Jesus e somente Jesus faz a diferença entre uma vida que se perde aos olhos de Deus e aquela que se salva. Quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Existem aí também outros versículos que tornam esse pensamento ainda mais claro. Vamos ler juntos? João 1:12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, sim, aos que creem no seu nome. João 3:36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5:24 nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 Coríntios 1:30 nos diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria
e justiça, e santificação e redenção. Pense bem nisso. Deus abençoe você e sua família e até um próximo vídeo.